Esta é a gravação 3 do tópico 2, né? Nós vimos na anterior aqueles lembretes, depois um exemplo, né? De cálculo de indução, onde foi dado a indução, cálculo de fluxo, né? E a equação, e também ali transformando unidades, né, de sistema internacional para sistema CGS. Mudando sequência, então, quando então a indução não é perpendicular à seção, pode-se então decompô-la em duas componentes ortogonais, componente normal, tá? E a componente tangencial. Eu só tem em negrito a normal, que é o que vai nos interessar. Então, nós temos aqui a indução, aqui o plano, que é a superfície, né? Que nós falamos. Onde então está incidindo uma indução com um determinado ângulo em relação a esse plano aqui, tá? Então, nós precisamos da indução normal, ou seja, aquela que é perpendicular a esse plano, certo? Aquela que é perpendicular a esse plano, que forma então um ângulo de 90 graus com esse plano. Perfeito? Então, a componente B normal, BN, isso aqui, é então perpendicular, né? Normal, perpendicular, mesma coisa, ao plano da superfície, enquanto o BT, o B, né, é tangencial a esse plano. A componente normal é que determina, então, o fluxo. Então, a componente normal é que determina o fluxo que atravessa a superfície. Essa, então, que nos interessa, a normal. Isso aqui, ó. Então, o fluxo é igual, o fluxo que atravessa a superfície é igual à indução normal que multiplica a superfície. Tá? Vou apagar isso aqui, está muito riscado já. Até aqui tranquilo? Bom, então, voltando aqui. Não escreve. Agora sim. Então, para determinar o fluxo que atravessa a superfície. Então, o fluxo é a indução normal vezes a superfície. E quem é a indução normal? A indução normal aqui, ó, quem é? É esta indução aqui, certo? É esta indução aqui, certo? Que multiplica o cosseno do ângulo alfa, certo? Então, este B aqui, ó, para achar o valor dele, tendo o valor do B, este B normal, para achar o valor dele, é igual ao B, ou seja, a hipotenusa, que multiplica
o cosseno do ângulo alfa. Cosseno de alfa. Relembrando, aqui embaixo só para o opaco, cosseno de alfa igual o quê? O cateto adjacente. Quem é o adjacente do alfa? Este aqui, né? Este BN aqui, ó. Então é BN sobre quem? Sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Esse aqui. B. É o módulo daquele vetor lá, né? É só o módulo. Então, só trocou de membro ali, ó. Como é que fica isso aqui? Então, o BN é igual, ó. B cosseno alfa, que nós tínhamos visto naqueles lembretes ali. Tá? Então, não tem nenhum mistério aqui. Vou apagar esse monte de risco aqui para poder dar sequência. Tá, pessoal? Está em dúvida, dá uma pausa aí e vê bem. É bem aqui que nós falamos. É bem simples. Não tem que se atrapalhar. Tem que exercitar. Se não exercitar, aí complica. Repetindo. Conhecimento nestas disciplinas de cálculo, a gente absorve conhecimento através da visão, da audição e dos dedos, utilizando a caneta ou o lápis. Muito bem. Então, aqui, o fluxo, né? Fluxo, é que eu tinha mostrado. B vezes superfície cosseno de alfa. Certo? Que é o BN, né? Mesmo BN ali, ó. Então, o fluxo tá mal a ordem aqui, peraí. Vou fazer confusão aqui para vocês. Aí, um pouquinho. Tudo escrevendo. Então, o fluxo é BN. BN. Quem é o BN? É B cosseno de alfa. Isso aqui, ó. B cosseno de alfa. Certo? Esse é o BN. E a superfície? Que é isso aqui, ó. Só ficou meio trocado de posição, mas é isso aí. Correto? BN vezes a superfície. Tá? Então. Agora, vamos entrar em força sobre carga elétrica em movimento. Força sobre uma carga elétrica em movimento. Então, a interação entre eletricidade e magnetismo não acontece de forma universal. Só então em determinadas circunstâncias. Algumas situações em que isto é analisado, então, agora. O campo elétrico age sobre uma carga elétrica parada ou em movimento. Agora, o campo magnético não age sobre carga elétrica em repouso. Certo? Então, algumas explicações aqui, né? Como também, por exemplo, o campo elétrico não age sobre ímãs parados, né? O campo magnético age sobre carga elétrica em movimento, né?
Agora, continuando, força sobre carga elétrica em movimento. Então, a interação mais simples é a ação de um campo magnético sobre a carga elétrica em movimento. Nesse caso, a força que age sobre uma carga, força F, então, que age sobre uma carga Q, lançado dentro de um campo magnético, é sempre perpendicular ao plano formado entre a velocidade de deslocamento dessa carga e a indução. Certo? Então, o módulo dessa força é proporcional à indução magnética e é o módulo da velocidade de deslocamento dessa carga. E ainda ao valor da própria carga. E mais ainda, o seno do ângulo formado entre a velocidade de deslocamento da carga e as linhas de indução. Certo? Vamos ver agora a equação disso aqui, bem simples. Então, transformando essa proporcionalidade em equação, temos que força sobre, força sobre uma carga elétrica em movimento, uma carga elétrica se deslocando dentro de um campo magnético. Força, tudo no sistema internacional aqui, tá? Sistema internacional. Força em Newton, indução em Tesla, velocidade em metros por segundo, carga em Coulomb e o ângulo, alfa, o que é? Então, é o ângulo formado entre a velocidade de deslocamento da carga dentro do campo magnético e as linhas de indução. Ou seja, direção da indução e a direção de deslocamento da carga dentro do campo magnético. Exemplo. Bom, então, continuando. Força sobre a carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Então, o sentido da força é dado pela regra da mão esquerda para cargas positivas. Nós vamos ver para cargas positivas. Então, para conhecer, então, o sentido da força, essa aqui, que está exercendo, então, a força que está exercendo sobre essa carga que está se deslocando dentro de um campo magnético. Essa carga aqui, está se deslocando nessa velocidade, nesse sentido aqui. Essa carga aqui, tá dentro desse campo magnético aqui. Bom, então, para conhecer o sentido da força, dispõe-se os 3 dedos da mão esquerda e 90 graus entre ele. Então, o indicador deve... Eu vou apagar agora ali, para a gente ver melhor. Então, repetindo, para conhecer então o sentido da força, dispõe-se os 3 dedos da mão esquerda a 90 graus entre si. O indicador deve ficar no sentido da indução. Nesse sentido aqui, o indicador, no sentido da indução. O dedo médio no sentido de V, ou seja, no sentido de deslocamento, no sentido da velocidade de deslocamento da carga elétrica dentro do campo magnético. Tá? Então, o dedo médio. Agora, o polegar vai dar, então, tá, esse aqui, então, o dedo médio, fica nesse sentido aqui, Então, a força, então, o dedo médio, já falei. O polegar dá, então, o sentido da força que exerce sobre essa carga elétrica em movimento dentro do campo magnético. Perfeito? Então,
Então, o polegar vai acabar ficando neste sentido aqui. Tá? Então, observação. Caso a carga se desloque na mesma direção da linha de força, nenhuma força aparecerá sobre ela. O mesmo acontecerá se a carga estiver em repouso. Este fenômeno eletromagnético é o princípio de muitos outros cuja utilidade é importante na moderna tecnologia. Exemplo, a força mecânica sobre um condutor percorrido por corrente elétrica em um campo magnético, força eletromotriz induzida em condutor em movimento dentro de um campo magnético. Autor. Bom. E a mesma equação que nós falamos, mostrando agora aqui a figura. Velocidade da carga em movimento. Aqui o dedo médio. O ângulo formado entre a indução e o deslocamento da carga. Este ângulo aqui. O indicador. No sentido da indução. Esse aqui. Agora, colocando os 3 dedos de forma ortogonal, então a força vai estar no sentido do polegar. Aqui. Nesse sentido aqui. Certo? Então é a regra dos 3 dedos da mão esquerda para a força sobre carga elétrica em movimento. Nós vamos ver esta mesma regra para uma corrente percorrendo um condutor. Aqui nós estamos vendo sobre uma carga elétrica, a força exercida sobre uma carga elétrica em movimento dentro de um campo magnético. Então, aqui, ó, força mecânica sobre agora um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Então, a força mecânica de origem eletromagnética é a responsável pelo torque dos motores elétricos, pela força dos alto-falantes e de muitos outros equipamentos eletromagnéticos e mecânicos. Então, um material condutor tem cargas livres ao longo de todo o seu volume e a corrente elétrica é o deslocamento de cargas elétricas de forma ordenada, num dado sentido, certo? Então, a equação e a forma de verificar a regra da mão esquerda é praticamente a mesma que se aplica para cargas elétricas em movimento. Continuando. Força mecânica sobre condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Então, em um condutor percorrido por corrente elétrica, num pequeno ΔV contido no trecho aéreo, aqui, contido num trecho aéreo aqui, né, do condutor, teremos então uma carga ΔQ em movimento. Bom, pessoal, isto aqui não vou envolver muito tempo. Se vocês quiserem, a gente pode explicar isso aqui sem problema nenhum. Mas não vejo necessidade de nós envolvermos muito tempo nessa explicação. E vamos chegar agora em seguida à equação. Mas aqui, só para a gente entender, ó, aqui tem o norte, é um ímã, aqui tem o sul, que é um ímã. Então aqui vai ter um campo, este campo aqui, ó, uma indução aqui. E este condutor está dentro do campo magnético aqui, ó, tá?
E ele está sendo percorrido por uma corrente elétrica, ó, que está se deslocando nesse sentido aqui. Certo? Então, aqui está a superfície, está mostrando do ímã. Né? Está aqui atrás também. Né? Então, esse condutor tem um comprimento L aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Comprimento L. Certo? Então, nós vamos ver que nós vamos usar esses dados na equação. Certo? Então, um condutor dentro de um campo, aqui estão linhas de força que se deslocam nesse sentido aqui, né? Lá, a indução lá. Tá? Continuando, então. Força mecânica sobre um condutor retilíneo percorrendo corrente elétrica dentro de um campo elétrico. Estão sendo feitas as mesmas deduções para a carga se deslocando dentro de um campo magnético. Mais deduções e explicações. Tá? Chega-se então à conclusão. Ó. Por conclusão, a força que atua sobre todo o condutor, então a força que atua sobre todo o condutor percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético aqui, dentro de um campo magnético, será esta equação aqui. Força igual a F. Então, força sobre o condutor. Aqui. Então, o sistema internacional, falei antes lá, né? Agora, é igual a indução, aqui, vezes o comprimento do condutor, certo? Comprimento do condutor L, certo? Comprimento, então, do condutor imerso no campo magnético, em metros. E aqui a corrente elétrica, em amperes. E aqui o alfa. Quem é este alfa aqui? É o ângulo formado entre a indução e a direção da corrente elétrica no condutor. Ela é muito similar àquela da carga, que se deslocava uma carga em movimento. O que é corrente elétrica? São cargas elétricas em movimento ordenado em um condutor elétrico. Então, voltando à equação, força é a força, então, que atua sobre um condutor percorrendo corrente elétrica dentro de um campo magnético, é indução, que multiplica o comprimento do condutor, que multiplica a corrente elétrica que circula dentro do condutor, e o ângulo formado entre entre a indução magnética e o deslocamento da corrente elétrica. Certo? Então, esse ângulo alfa é isso aí. O ângulo formado entre a indução eletromagnética e a direção da corrente elétrica que se desloca dentro do condutor elétrico. Regra de firmamento da mão esquerda, já está explicado ali, é só ler aqui, é a mesma explicação que eu havia falado. Tá? Se tiverem dúvida, me procure. Aqui a mãozinha, vou mostrar ela maior agora ali. Então,
Aqui, pessoal, um ímã com norte e sul e indução magnética entre norte e sul. Agora, se continua aqui, ó, mesma coisa, norte e sul, e aqui tem uma indução nesse sentido, né, como já vimos, aqui atrás, ó, indução, mesma coisa, aqui deslocado para cá, para a direita. O que é isso aqui no centro? É um condutor que está percorrido por corrente elétrica, e essa corrente está na nossa direção. Tem um pontinho aqui, né? E como nós vimos lá no início, no primeiro encontro, no tópico 1, que se tu colocar o indicador da mão direita no sentido da corrente elétrica, tu fecha a mão no sentido anti-horário, tu vê o sentido do fluxo que ele está gerando. Então, esta corrente elétrica que está aqui imersa em um campo elétrico gerado pelo ímã, né, que se desloca de norte para sul aqui. Esta corrente, então, também está gerando um campo magnético em torno dela, que a gente descobre pela regra da mão direita. Então, essa corrente está saindo da nossa tela aqui, em direção a nós, e gerando este campo no sentido, então, anti-horário. Bom, agora temos que descobrir a força que está agindo, que sentido ela tem. Bom, então vamos colocar o dedo aqui, o indicador aqui. O indicador apontando para este lado aqui, ó, sentido da indução. Agora, com ângulo de 90 graus, o dedo médio, então a regra da mão esquerda agora, que nós estamos vendo, né? O dedo médio apontando na direção da corrente. Aqui, ó, está saindo do quadro, saindo da tela. Então, está no nosso sentido aqui. Está saindo para cá, para o nosso lado. Apontando para cá. Aí, a força está para onde? O nosso polegar vai estar apontando para cima. Então, a força que exerce aqui, ó, está apontando para cima. Correto? Vamos ver se a gente não errou. Se eu não errei. Até aqui vocês não têm culpa. Ó, tá aqui. Acho que eu tinha colado. A indução, né? A indução aqui. A indução. Que nós tínhamos mostrado aqui. Que é a mesma aqui. E aqui a corrente saindo daqui, gerando esse campo aqui daqui, ó. Certo? Esse campo daqui. Então, há uma força sobre esse condutor que está percorrido por corrente elétrica, né? E essa força está empurrando para cima. E nós descobrimos do jeito que eu expliquei para vocês. Né? Bom, continuando, então só aqui mostrando agora de forma maior um pouco, ó. Sentido da indução, o indicador, o dedo médio, sentido da corrente, fazendo um ângulo de 90 graus, né? Bom, o ângulo que for, estou fazendo de 90 aqui, perpendicular, mas na verdade pode ser outro ângulo aqui, né? Ângulo alfa, por exemplo. Aí esta força vai estar perpendicular. Eu vou apagar isso aqui, tem muito risco já. Esta força vai estar perpendicular a esse plano aqui, formado por esses dois vetores. Esses dois vetores aqui, ó. Que tem um plano, né?
Então, a força vai estar perpendicular a esse plano. Como é que ela vai estar? No sentido, então, do nosso polegar. Perfeito? Fácil de achar a força. A direção da força. A força a gente acha com uma equação também é fácil. Tendo os valores é fácil. Então, indicador no sentido da indução, dedo médio no sentido da direção da corrente elétrica e perpendicular a esse plano, então, formado entre a indução e a direção da corrente elétrica. Nós vimos a força, então, que exerce sobre este condutor retilíneo dentro de um campo magnético percorrido por corrente elétrica. Perfeito? O barulho esse aí é vento, pessoal. Bom, então agora um exemplo resolvido. Calcular então a força que age sobre o condutor retilíneo de 0,45 metros de comprimento, esse condutor, que está imerso em um campo magnético perpendicular às linhas de força. Tá? Então, esse campo magnético está... Essa corrente que circula nele, né? Então, está perpendicular às linhas de força. E a indução é de 0,32 Tesla. Sabendo-se, então, que a corrente no mesmo vale 50 amperes. Tá? Então, dados. Corrente, 45. Ângulo formado entre a corrente que circula no condutor e o campo magnético, 90 graus, perpendicular. A indução, 0,32 Tesla, e a corrente, 50 amperes. A equação que nós vamos usar, aplicar direto essa equação aqui. Força igual a indução, comprimento do condutor, corrente elétrica. E o seno do ângulo formado entre a indução e o sentido de deslocamento da corrente elétrica. Como é perpendicular, então é 90 graus. Solução, então. Só aplicar a fórmula. Fórmula não, pessoal. Fórmula de remédio. Aplicar a equação, né? Que melhor. Então, força igual a indução, vezes o comprimento do condutor, indução, vezes o comprimento do condutor, vezes a corrente elétrica, vezes o seno do ângulo formado entre a indução e o deslocamento da corrente elétrica, que deu, está tudo no sistema internacional, então já deu no sistema internacional 7,2 newtons. Exemplo, outro exemplo. Então, calcular a indução, agora que é a indução, né? Necessária para que o condutor retilíneo de 25 centímetros, agora já está em centímetros, de comprimento, percorrido por uma corrente de 3,8 amperes, estando a 30 graus com as linhas de força, produzirá uma força de 0,25 newtons. Temos todos os dados também, tranquilo. Então, a equação qual é? Força é a mesma aquela. Força igual ao comprimento do condutor, corrente elétrica, sendo o ângulo formado entre as duas, entre a indução e a corrente elétrica. Bom, é que é na verdade a indução, então eu só troquei de membro. Indução igual a F
Indução igual a força sobre o comprimento, corrente elétrica e o seno, no caso de 30 graus. Então, a solução aqui, ó. Força, já em Newton. Agora aqui foi passado para metro, né? – 25,4 centímetros é quantos metros? Anda, um para a esquerda dá decímetro, outro para a esquerda dá metro. 0,254 metros. Corrente já está direto. E o seno de 30. Então, deu 0,51 Tesla. Certo? Está em dúvida, dá uma pausa e dá uma olhadinha boa, hein? Nós vamos mandar depois uns vídeos para vocês aí, por enquanto, mais é cálculo. No próximo vídeo, então, nós vamos ver intensidade de campo magnético.